Olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nós estamos aí falando de ótica, né? E hoje nós iremos falar sobre os espelhos esféricos. Então vamos dar a introdução a esse conteúdo de espelhos esféricos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Para você que não me conhece, me chamo professor Felipe Luz. É um prazer estar com você aqui. Bom, quando a gente fala em espelhos esféricos, nós estamos falando em calotas esféricas polidas. E aí você fala, pô, professor, o que é uma calota? Boa pergunta. O que é uma calota, aluno? Calota é basicamente a parte de cima de uma colher. Então, olha só, eu trouxe já aqui uma colher da cozinha ali para vocês darem uma olhada. Esse formato que a colher tem, ó, é o formato de uma calota. Tá vendo? Se eu preenchesse isso daqui provavelmente era uma esfera, né? Mas é como se eu estivesse cortando a beiradinha de uma esfera. É como se eu estivesse pegando uma bola de futebol e tirando a beiradinha da minha bola de futebol ali. Isso é uma calota. E quando você fala que é uma calota polida, significa que eles pegaram essa região da calota, pode ser tanto a parte interna quanto a externa, e poliram tanto isso daqui, deixaram isso aqui tão lisinho, que isso aqui passou a ficar espelhado, né? Então nós falamos isso nas últimas aulas, que quando você pega um metal e você vai ali e alisa bem, dá uma polida naquilo ali, aquilo passa a se tornar refletor. E quando aquilo começa a refletir, basicamente você acabou de criar um espelho. Tudo bem? Bom, é isso que os espelhos esféricos são, calotas polidas. A diferença é que você pode ter a parte interna polida ou a parte externa polida. No caso dessa colher, ela não está muito bem polida, eu não consigo me ver na colher, né? Existem colheres que são tão lisinhas que você consegue até se ver. Você pode até fazer esse teste depois. Quando nós tivermos a parte de dentro da calota polida, nós teremos um tipo de espelho. E quando nós tivermos a parte de fora, a parte externa, nós teremos outro. E é bem importante que você saiba a diferença entre esses dois. Quando a parte interna for polida, nós temos o espelho côncavo, ok? E quando nós tivermos a parte de fora da calota polida, nós teremos o espelho convexo. Professor, mas como que eu vou guardar quem que é o côncavo e quem que é o convexo? Simples, deixa eu te ajudar. Vou colocar aqui um retângulo e vou circular o que eu quero aqui, ó. Quando você estiver falando de um espelho côncavo, guarda isso, é côncavo, cavo. Quando você cava com a parte de dentro, côncavo. É ruim esse macete, né? Eu sei. Mas é um bom macete, cara, porque acaba ficando, acaba marcando. E quando você fala do convexo, ex quer dizer de exterior, externo, tá? Externo, beleza? São os dois macetinhos aí. Se você guardar um desses dois, fica fácil, né? Porque se eu sei que o convexo é a parte externa, eu sei que o côncavo é a interna. Se eu sei que o côncavo é interno, eu também sei que o convexo é externo. Então veja qual desses dois macetes encaixa melhor na sua cabeça e vai em cima deles, tá bom? Ah, professor, eu não preciso de macetes. Que bom, cara. Eu também particularmente não gosto de macetes. Eu acho que o legal é o seguinte, quando você está estudando o conteúdo, se você realmente está estudando aquilo, você guarda, você grava. Você não precisa ficar nesses macetinhos, né? Macete para mim não funciona, mas vai de pessoa para pessoa. Então é sempre interessante nós passarmos isso daí. Deixa só eu voltar pro mouse aqui para a gente poder dar continuidade aos slides. Ok. Espelhos esféricos têm elementos, eles apresentam elementos. Então, cuidado, não se assuste, tá bom? Quando você olha essa imagem aqui, você pode falar, meu Deus, o que é isso? Isso é muita matemática, eu não vou dar conta. Então vamos com calma que eu vou explicar para vocês o que são esses elementos que vocês estão vendo aqui. Bom, o primeiro elemento que ele cita é o centro de curva. E o que é o centro de curva? Gente, se você pegar um espelho côncavo, eu trouxe um espelho para vocês aqui darem uma olhadinha. Ó, esse espelho é da minha esposa, ela usa para fazer maquiagem. Esse lado de cá é um espelho plano, então você provavelmente está se vendo nesse momento, né? Assim, quando eu olho, eu me vejo. E nós temos uma imagem super regular, você tem a imagem realmente do tamanho que ela é e tudo mais. Agora, do lado de cá, provavelmente você já não vê uma imagem regular, você já vê uma imagem ampliada, né? Por quê? Porque se nós analisarmos esse espelho, ó, olharmos de lado nele,
você percebe que ele faz uma angulação, né? Ele angula para o meio do espelho. Então, esse espelho aqui é um espelho côncavo, né? Já que ele tem uma pequena angulação para dentro. Mas se nós pegássemos essa pequena ondulação e continuássemos dela, né, em um momento ou outro, nós faríamos uma esfera. Então lembra que eu falei que o espelho côncavo, ele é o finalzinho de uma bola, de uma esfera, né? Por isso que ele é um espelho esférico, né? Porque ele vem da esfera em si. Então quando você fala que ele é um pedaço de uma esfera, nós podemos simplesmente determinar essa esfera, ou seja, desenhar ela aqui. Tá acompanhando comigo no slide, ó? Dá para nós desenharmos ela aqui. E quando você está desenhando essa esfera, você percebe que existe um ponto central. Um ponto exatamente ao centro dessa esfera, né? Então, esse ponto central, que nesse caso é esse ponto aqui, ó, que eu estou riscando, esse ponto aqui é o centro de curvatura. Tudo bem? É importante essa palavra que a gente vai usar bastante mais para frente nos conceitos. E do centro de curvatura nós chegamos à definição do raio, o raio de curvatura. O que é o raio de curvatura? É o raio da superfície esférica. Bom, você já aprendeu raios, né? Você sabe que o raio ele vai do centro de um círculo até a ponta, né? Deixa eu pegar uma setinha aqui. Ó, daqui até o centro, isso é um raio. E qualquer ponto que você puxar até o centro de uma circunferência é um raio, né? Aqui nos espelhos nós usaremos geralmente o raio como do vértice até o centro, tá bom? Porque nós vamos fazer todas as nossas análises em cima de um ponto específico, que nós chamamos de eixo principal. O que é o eixo principal? O eixo principal é essa linha que nós traçamos aqui, ó. Eu vou colocar ela de outra cor, colocar ela num laranja. Olha só, essa linha aqui é o que nós chamamos de eixo principal. Professor, como que eu sei qual é a linha que determina esse eixo principal? O eixo principal, ele sempre está relacionado ao que nós chamamos de vértice. Então, esse carinha aqui, ó. Opa, eu quero um retângulo. Esse carinha aqui é muito importante, pois é através desse carinha que nós determinamos o eixo principal. Esse carinha chama-se vértice. E o que é o vértice? O vértice é o ponto central do espelho. Então, se nós pegássemos a altura desse espelho aqui, dividíssemos pela metade, pegássemos a largura e dividíssemos pela metade, nós chegaríamos num ponto central, que é chamado de vértice, tá? Então, quando eu olho para esse espelho aqui, que está bem arranhado, por sinal, né? O ponto central dele, se eu pudesse colocar um único pontinho aqui exatamente no meio desse espelho, esse seria o meu vértice. Tudo bem? O eixo secundário a gente não vai falar muito porque ele não é tão relevante assim, tá? Então eu já vou dar sequência aqui à aula. Bom, os espelhos esféricos eles atendem uma condição, ou melhor, algumas condições, que são conhecidas como condições de Gauss. Então, os espelhos eles devem ter um pequeno ângulo de abertura, cerca de 10 graus. Se esse ângulo for muito grande, não vai ser um espelho de Gauss. Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Esse espelho aqui, ele não satisfaz as condições de Gauss. Olha que bagunçada a imagem nesse espelho. Olha como ela é deformada. Percebe? Se nós pegarmos aqui um lápis, olha isso aqui, olha essa geladeira. Opa, olha a curva que essa geladeira aqui faz. Tá vendo? Olha esse daqui, esse freezer, né? Percebe? Olha essa coluna aqui, a curva que ela faz. Então essas imagens, elas estão muito deformadas, tá? Então, para você estudar como um espelho esférico, que são esses que nós vamos estudar aqui em física, nós determinaremos algumas condições. Então, uma das condições é que a abertura seja de 10 graus, uma abertura de ângulo pequeno. Os raios incidentes devem ser paralelos, tá? Ou seja, esses raios têm que ser paralelos ou pouco inclinado em relação ao eixo principal. E a gente já vai ver isso daqui, tá bom? Gente, meu cachorro tá chorando, não sei se vocês estão escutando, mas ela quer atenção, então ela tá aqui do lado sentada chorando.
Vem, ô chatinha. Pode vir. Mas eu tô gravando aula, o pessoal tá aqui precisando assistir o conteúdo e você tá aí chorando. Você tá muito carente, você não acha, não? Ó, em nosso curso, ou seja, aqui em ótica, nesse tópico da física, salvo alguma recomendação contrária, todos os espelhos obedecem às condições de Gauss. Então você não precisa ficar se preocupando, tá? O exercício não precisa ficar te falando que é um espelho de Gauss. A gente vai levar em consideração que todos são. Se ele te falar que não é, aí então a gente muda a abordagem, tá? Olha esse espelho aqui do lado. Esse daqui satisfaz as condições de Gauss. Olha como a imagem é muito mais nítida, muito mais regular, muito mais bonitinha, né? Tudo bem? E é bem isso que acontece aqui, né? Se você olhar nesse espelho da minha esposa, ó, você pode aproximar ele do rosto, ó, que você vai estar vendo uma imagem regular. Você não vê uma imagem tão torta. Ela amplia você, mas ainda assim é uma imagem regular, tá? Deixar aquele espelho ali no canto, que a gente recorre a ele sempre que for necessário. Bom, foco dos espelhos esféricos. Vamos entrar aqui num termo central de análise de espelho de lentes, que é o foco, tá? Então, o que é um foco? Gente, o foco é o ponto aonde os raios se convergem. Então, toda vez que você tem um espelho, você tem raios paralelos. Lembra que nós falamos que os raios sempre são paralelos? Olha eles aqui, ó. Isso aqui é um raio paralelo. Perceba que ele vem de longe, ó. Mas ele vem paralelo ao eixo principal, que é essa linha aqui. Tá vendo? Lembra do conceito de paralelo? Lembra, né? Então, esses raios aqui, eles estão vindo todos paralelos ao eixo principal. E isso é interessante, porque quando o raio vem paralelo, vou desenhar mais um aqui, ó. Quando esse raio vem paralelo ao eixo principal, na hora dele convergir, ele converge sempre para o mesmo ponto, tá? Ele converge sempre passando pelo mesmo ponto. E esse ponto aonde todos esses raios vão convergir é o que nós chamamos em física de foco, tá? Então, esse cara aqui, ó, opa, setinha ao contrário. Esse cara aqui, esse ponto, é o ponto de foco, né? Então, quando o pessoal fala, tenha foco, estou procurando o foco da minha câmera e tal. O que é o foco? É o ponto onde os raios de luz se encontram, os raios convergem. Beleza? E isso acontece tanto no espelho côncavo, que tem o foco real, quanto no espelho convexo, que tem o foco virtual. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Deixa eu colocar em câmera lenta. Aí, belezinha. Então, os raios vieram até o espelho e foram refletidos. Aí você fala, bom, professor, mas nesse caso aqui, nós não tivemos, então, um raio refletido passando e convergindo para o mesmo ponto. Porque olha como eles estão indo para o além aqui, né? Olha, eles estão batendo no espelho e estão se espalhando. Perfeito, nós não temos o que nós chamamos de foco real. Nós temos aquilo que nós chamamos de foco virtual. Como assim, professor, foco virtual? Se você olhar, esses raios eles convergem para o mesmo ponto. Só que eles convergem para um ângulo de ponto que está atrás do espelho. Olha, se nós atravessássemos o espelho e analisássemos bem aqui, perceba que esses raios que estão sendo refletidos, atrás do espelho eles convergeriam para esse ponto de foco. Quando o foco se encontra atrás do espelho, nós dizemos que esse foco é virtual. Na verdade, tudo que formar atrás do espelho nós chamaremos de virtual. Você vai ver lá na frente que nós teremos imagens que se formam também atrás do espelho. E essa imagem nós chamamos de imagem virtual. Então, uma coisa que você tem que guardar é que tudo aquilo que está na frente do espelho é o meio real e tudo aquilo que está atrás do espelho é o meio virtual. Beleza? Vou passar aqui para vocês. Olha só, isso aqui é um experimento prático, né? Então nós trouxemos aqui vários feixes de luz, vários raios de luz, desculpa, paralelos ao eixo principal. Então, qual é o nosso eixo principal? Nosso eixo principal é esse aqui, né? Ó, eixo principal. Então, todos esses raios vieram paralelos a esse eixo, e na hora que eles foram refletidos, todos eles convergiram, ó, olha só, dá para ver nitidamente, né? Que eles estão todos convergindo aqui para o mesmo ponto. Então, esse é o nosso ponto de foco, né?
mostrando aí um experimento prático como é que funciona isso. E no espelho convexo, isso também vai rolar, tá? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo do espelho convexo. Se nós pegássemos essas linhas aqui, ó, e traçássemos ela aqui atrás, ó, existe um ponto, né, aonde esses raios vão estar convergindo. Percebe, ó, que esses raios de luz convergem, então, para o mesmo ponto? Olha o ponto aqui. Então, esse foco é o que nós chamamos de foco virtual. Então, só para você guardar bem, aqui é o lado real, o lado que está em frente ao espelho, e aqui, vamos alterar a cor disso, vamos colocar um preto, ok? E aqui é o lado virtual, atrás do espelho. Acho que desse lado aqui fica mais fácil, ó, virtual. Caramba, esse aplicativo que eu estou usando aqui, gente, para escrever na tela, ele é novo, eu não peguei o jeito dele ainda. Aí, virtual e real. Então, sempre que você tem algo atrás do espelho, é virtual. Sempre que você tem algo na frente do espelho, é real. Então, virtual é para cá e real é para cá. Beleza? Bom, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês nessa aula é a representação. Então, vamos voltar aqui. Não, acho que eu posso ir para o slide da frente já. Próximo slide. Aqui nós vamos falar sobre formação de imagem. Não vai ter o que eu quero. Melhor usar esse aqui mesmo. Bom, olha só para esses espelhos aqui. Nós temos um aqui e um aqui. Repara que esses espelhos, eles têm uns risquinhos, uns rabisquinhos, né? Olha só, aqui está rabiscado, ó. E aqui também está rabiscado, percebe? Esses rabiscos, eles determinam para você que tipo de espelho é. Porque quando você olha para esse espelho, tudo que você vê é uma linha torta, como se algo assim, né? Como que você vai saber qual é o lado espelhado? Se é este lado aqui que está espelhado ou se é este lado aqui que está espelhado? Difícil, né? Então, o que nós fazemos é fazer o risquinho. A parte que está riscadinha é a parte que não é espelhada. A parte que não é espelho. Então, se eu risco esse lado, quer dizer que a parte espelhada, a parte que você vai conseguir usar como espelho, né, que é refletora, é a parte interna. E caso você tenha, né, um espelho aonde a parte de dentro está riscadinha, quer dizer então que a parte que é espelhada, a parte refletora, é a parte de fora, essa parte aqui. Nossa, eu desenhando com o mouse é uma negação, né, gente? Então, esses risquinhos aqui, eles indicam para nós que tipo de espelho é. Então, nesse caso seria um espelho côncavo e nesse caso seria um espelho convexo, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu queria deixar bem claro essa parte para vocês. O que era um foco, o que é o lado real e o que é o lado virtual. E qual é a representação de um espelho côncavo e convexo. Além da representação, como eles são, né? Qual é o formato de cada um deles. Então, foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre formação de imagem e sobre raios notáveis. Então, um grande abraço e até lá.